Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o professor Matheus de Química, do Colégio Estadual Castro Alves. Nessa aula aqui eu vou dar uma explicadinha com a ajuda de uma coisa bem legal que eu achei. Na verdade, lá na minha faculdade a gente tinha estudado sobre esses laboratórios virtuais, né? Aqui eu estou usando os laboratórios disponíveis na petcolorado.edu, que tem muito simulador de experimento, né? A gente não está podendo reproduzir experimento na escola, né? E para quem também não tem equipamento e tudo mais, então aqui eu vou gravar experimentos, né? Lembrando que isso aqui são modelos, tá? Modelos para a gente entender um pouco melhor dos experimentos de forma virtual, tá? Então a gente aqui tem um sistema que a gente pode controlar. Aqui, ó, a temperatura que está em Kelvin, eu vou colocar aqui em graus Celsius, né, para a gente entender melhor, para falar com vocês sobre ponto de fusão e ponto de ebulição, né? Já começamos algumas atividades a respeito disso, só que agora, para concluir esse conteúdo, eu quis trazer essa ferramenta aqui que é bem legal para vocês. Então vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Aqui eu posso selecionar, isso aqui é um recipiente fechado, tá? Isso daqui que você está vendo, essas bolinhas, né? Está representado por bolinhas. São os modelos de diversas substâncias que eu posso ter. Aqui, por exemplo, é o neônio. Lembrando que a cor, a forma e o tamanho é totalmente fantasia, tá? São modelos para a gente entender como é o comportamento dessas partículas. Tem o argônio, o gás oxigênio, que aqui são duas moléculas de oxigênio, tá vendo as duas juntinhas? E a molécula de água, que a molécula de água a gente sabe que ela é H2O, certo? Então aqui você tem um átomo de oxigênio, que está representado pela cor laranja, e dois átomos de hidrogênio, tá? Tudo isso para representar, tá bom, gente? Vamos dizer assim, na vida real, não é exatamente assim, não é essa representação, mas é isso. Então vamos entender o que esses modelos aqui querem trazer para a gente, tá? Vamos pegar a água, né? Como que comportam as moléculas de água no estado sólido? Observem aqui. Menos 127 graus Celsius, uma temperatura bem baixa, né? Tá vendo que essas moléculas, apesar de ter uma vibração, de ter um movimento, elas ficam conjuntas, né, no mesmo arranjo espacial, elas ficam na mesma disposição. Tem uma força que as atrai, igual, por exemplo, por que essa molécula aqui que está bem na pontinha, né? Por que ela não cai? Ou por que ela não sai por aí? Porque as forças de atração que existem entre essa molécula e as suas vizinhas é mais forte do que essa energia que elas têm. Olha o que acontece se eu retirar energia do sistema. Retirar energia do sistema é o quê? Esfriar, né? Estou aqui, ó, retirando energia do sistema. Gente, energia é movimento. Tá vendo que as moléculas estão cada vez ficando mais lentas? Olha a temperatura diminuindo. Menos 268 graus Celsius. Bora lá, diminuindo mais. Ah, professor, até quando que dá para diminuir, né? Olha aqui a escala Kelvin, né? Vocês já devem ter estudado na física. A escala Kelvin, ela é uma escala absoluta de temperatura. O que isso significa, professor? Que o 0 Kelvin significa o zero absoluto. É a menor temperatura possível que pode ser encontrada. Por quê? No zero absoluto, ó, que eu vou atingir agorinha, aí, zero absoluto, significa dizer que não existe mais nenhum tipo de energia cinética na matéria. Tá vendo que todas as moléculas estão estáticas? Porque elas estão no zero absoluto, que é o 0 Kelvin. Isso em graus Celsius, que é a escala que a gente está mais acostumado, é aproximadamente menos 273 graus Celsius, uma temperatura absurdamente baixa. E se eu for aquecendo, o que significa aquecer? É fornecer energia, energia de movimento, olha aqui, ó. Estou aquecendo as moléculas, elas vão ganhando movimento de novo, certo? Ganham movimento, ó, menos 34 graus Celsius. Elas ainda estão juntinhas, porque estão no estado sólido, tá? E aí, se eu for aquecendo mais, aqui, já cheguei no estado líquido. Tá vendo? O que acontece? Aquela estrutura que era totalmente rígida, agora ela é mais maleável, assim como a água, certo? Aqui, ó, vou colocar aqui o estado líquido, tá vendo? 3 graus Celsius.
Olha o estado sólido, todo rígido, travadão, e o líquido tanto que é mais maleável. É maleável, as moléculas aqui, ó, tá vendo que elas trocam de lugar e tudo mais. Só que elas ainda não saem por aí, né? E se eu for dando energia para elas? Ó, aumentando a temperatura, 30, 40, 50, 70, 90, 100 graus Celsius, 103 graus Celsius. Olha que loucura. As moléculas ganham energia suficiente para quê? Para não ficarem mais necessariamente atraídas umas com as outras. Tá vendo? Que é o estado gasoso. Aqui, ó, a temperatura de 156 graus Celsius. A energia de movimento que eu dei por meio do aquecimento para essas moléculas, essa energia foi tão grande que a atração, a força que puxava as moléculas, né, que atraía as moléculas, foi vencida, tá? Então, gente, basicamente, estado físico da matéria é isso. Eu vou usar o neônio aqui que ele é melhor de visualizar. Olha o estado sólido, rígido, né? O estado líquido, mais maleável, só que as moléculas ainda têm que ficar juntas. E o estado gasoso? Os gases, as moléculas, as forças de atração entre elas são absurdamente fracas. Tudo bem? Então vamos entender aqui. Beleza, entendeu, né? O que é sólido, líquido e gasoso do ponto de vista molecular, tudo bem? Vamos entender agora sobre a transformação de um ponto para o outro, tá? Vamos entender aqui essa questão da energia, que ela é muito importante. Ó, aqui eu tenho, na mesma plataforma, né? Deixa eu reiniciar aqui, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Aqui eu tenho um recipiente com água e um com azeite. Eu tenho um tijolo e um ferro. E aqui eu tenho uma manta que pode aquecer ou esfriar, né? Resfriar ali meu material. Então eu vou colocar aqui a água e vou colocar um termômetro aqui, ó, medindo essa temperatura da água, tá? Se eu aqueço a água no estado líquido, olha o que acontece com a temperatura do termômetro. Ela vai subindo, não vai? Mas ela vai subir para sempre essa temperatura? Quanto mais energia eu der, ela vai subir? Ó, opa, o que está acontecendo? A temperatura parou de subir e começou a acontecer o quê? A água que estava no estado líquido foi para o estado gasoso. Aconteceu aquilo lá que a gente viu, né? As moléculas ali que no estado líquido ficam juntas, conforme mais energia que você dá, o que acontece com essas moléculas? Elas ganham energia muito grande e entram no estado gasoso. E tá vendo que assim que entrou no estado gasoso, a temperatura do termômetro parou de subir? Por quê? Atingiu aquilo que a gente chama de ponto de ebulição. O que é o ponto de ebulição? É a temperatura em que a água, quando aquecida, ela transforma do estado líquido para o gasoso. Professor, mas se você está aquecendo, por que ela não aumenta a temperatura? Ó, vou reiniciar o experimento e vou usar aqui o símbolo de energia. Tudo tem energia na natureza, certo? A gente viu lá, né? Até 269 graus Celsius, né? Na verdade, até um pouco mais, né? Mas se não atingir o zero absoluto, tem ali a energia cinética existe, tá? Então tem uma temperatura acima do zero absoluto. Quando eu aqueço, eu estou fazendo o quê? Estou fornecendo energia, tá vendo? Ó, lembra que é uma representação, né? Não acontece isso dessa forma. Os pacotes de energia ali, que sai da reação química do fogo, entra para a água. E ó, quando chega a essa temperatura, que é o ponto de ebulição, toda a energia que eu forneço, ela é utilizada para mudar o estado físico da água. Ou seja, a temperatura não vai aumentar até que toda a água se transforme em gás. Então a água, quando ela está aquecendo e ela chegou ali e começou a evaporar, a temperatura dela não vai aumentar mais até ela virar completamente gás. Só depois que tudo virar gás que aquela temperatura vai voltar a aumentar. Tudo bem? Então esse é o ponto de ebulição da água. Enquanto a água estiver no estado líquido se transformando para o gasoso, isso não vai mudar. Tudo bem? E a mesma coisa acontece se eu resfriar a água, né? E ela sai do estado líquido para o sólido, que é a fusão. Enquanto a água
Ó, tá vendo que quando eu esfrio, resfriar o material é você fazer o quê? Você retirar a energia dele. Ó, tá vendo que parou de retirar a energia? Tá vendo que a temperatura parou de diminuir ali, ó? Tá descendo só um pouquinho agora. Por quê? Ela parou de descer porque ela está entrando no estado sólido. Não tem como eu diminuir a temperatura mais da água enquanto toda a água líquida não se transformar na água sólida. Vocês entenderam? Então beleza. Então, para a gente visualizar um pouco melhor, a gente vai assistir um vídeo que tem uma animação sobre essa questão dos pontos de ebulição e ponto de fusão, tá? Mas antes disso, só para vocês entenderem um pouco esse conceito, né? Eu peguei o bloco de ferro e coloquei na água, tá? Peguei o bloco de ferro e coloquei na água, tranquilo. Olha o que acontece se eu aquecer esse bloco de ferro na água. A temperatura vai subindo, né? Óbvio, vou fornecendo energia, as moléculas vão ficando cada vez mais agitadas e isso aumenta a temperatura, né? A temperatura é a aferição da agitação média das partículas. Ó, quando a água entra em ebulição, a temperatura para de subir. Por quê? Entrou no ponto de ebulição da água. É isso que eu quero que vocês entendam isso. Quando atingir o ponto de ebulição de uma substância, lembra, tudo isso aqui que a gente está trabalhando, ó, água, ferro, azeite, tijolo, são substâncias isoladas, né? A gente fala em substância pura, mas substância pura é redundância. Porque se é uma substância sozinha, ela é pura, certo? E olha aqui, nesse caso aqui, essa mistura entre água e ferro não é uma mistura, né? Porque o ferro não diluiu na água. Mas olha o que acontece se eu tiro esse ferro daqui e agora eu vou aquecer o ferro e a água junto. Deixa eu colocar agora um termômetro no ferro, tá? Ó, tá vendo que a temperatura do ferro não para de subir? Enquanto lá dentro da água ele parava, e na água aqui não para. Por quê? Porque o ponto de fusão, o ferro aqui está no estado líquido, não é? Perdão, está no estado sólido, não é? Se eu aquecer ele mais, ele vai passar para o estado líquido. O ponto de fusão do ferro é muito mais alto do que o ponto de ebulição da água, tá? Eu acho que aqui o ferro não vai chegar, esse fogo aqui que eu monto, ele não tem energia suficiente para derreter o ferro. Mas só para vocês verem que se o ferro estivesse dentro da água, essa temperatura dele não subiria tanto, porque a temperatura lá não aumentaria. Tudo bem? Então bora assistir aquele vídeo agora e depois eu vou explicar sobre uma tabela de ponto de fusão e ebulição que tem na atividade de vocês. De fusão e ebulição. Pegue um becker cheio de gelo. Coloque um termômetro no becker com seu bulbo completamente imerso no gelo. Anote a temperatura inicial do termômetro. Você verá que é de 0 graus centígrado. Pegue o gráfico temperatura versus tempo e registre esse ponto no gráfico. Agora, coloque um queimador sobre o becker e comece a aquecer o gelo. O gelo derrete gradualmente, formando uma mistura de gelo e água. Continue mexendo essa mistura. Se observarmos o termômetro em intervalos regulares, descobriremos que a temperatura permanece constante. Anote as leituras a intervalos regulares e registre-as no gráfico. Se continuarmos aquecendo essa mistura, o gelo derreterá completamente. Agora, a temperatura mostrada pelo termômetro sobe com regularidade. Novamente, anote as leituras a intervalos regulares e registre-as no gráfico. Após algum tempo, a água começa a ferver. Nesse ponto, o termômetro mostra uma leitura de 100 graus centígrados. Agora, a água continua a ferver e se converte em vapor. Registre esse ponto no gráfico também. Agora, ligue todos esses pontos. Podemos dividir claramente esse gráfico em 3 partes: AB, BC e CD. O segmento AB representa o derretimento do gelo, ou seja, a mudança do estado sólido para o estado líquido. Durante esse período, a temperatura é constante. Essa temperatura constante é chamada ponto de fusão. Ele é definido como a temperatura na qual uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. Durante essa mudança, calor é absorvido, mas a temperatura não muda.
Isso é porque toda a energia do calor é usada para quebrar as ligações e converter o sólido em líquido. Esse calor absorvido durante a mudança do estado sólido para o estado líquido é chamado calor latente de fusão. Ele é definido como a quantidade de calor absorvida por unidade de massa de uma substância necessária para mudá-la completamente do estado sólido para o estado líquido no seu ponto de fusão. O segmento BC representa o aumento constante na temperatura. Nessa faixa de temperaturas, a distância entre as moléculas individuais aumenta e elas se movem mais rápido. O segmento CD representa a vaporização da água, isto é, a mudança do estado líquido para o estado gasoso. A temperatura durante esse segmento permanece constante. Essa temperatura constante é chamada ponto de ebulição. A temperatura na qual uma substância muda do estado líquido para o estado gasoso é chamada de seu ponto de ebulição. Energia térmica é absorvida pela água, mas não há mudança na temperatura. Esse calor absorvido durante a mudança do estado líquido para o estado gasoso é chamado calor latente de ebulição. Ele é definido como a quantidade de calor absorvido por unidade de massa de uma substância necessária para mudá-la completamente do estado líquido para o estado gasoso no seu ponto de ebulição. Todas as substâncias têm pontos de fusão e ebulição diferentes. Os pontos de fusão e ebulição são considerados características únicas de qualquer substância. Na atividade de vocês, no texto, tem essa tabela aqui. Ela é uma tabela de ponto de fusão, que a gente chama de PF, e ponto de ebulição, que a gente chama de PE, né, PE, de algumas substâncias em graus Celsius ao nível do mar. Por que que o autor colocou ao nível do mar, gente? Porque ao nível do mar, a pressão atmosférica, a pressão da atmosfera, dos gases da atmosfera, é diferente do que, por exemplo, no topo do Himalaia. E isso influencia no ponto principalmente no ponto de ebulição das substâncias. Então, se você aquecer a água ao nível do mar, numa cidade no litoral, como por exemplo o Rio de Janeiro, a água ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. A água, né, pura. Agora, se você fazer isso aqui em Goiânia, por exemplo, o ponto de ebulição não é 100 graus Celsius. Goiânia é um pouco mais alta do que o Rio de Janeiro. Então, aqui o ponto de ebulição da água é em torno de 98, 97 graus Celsius. Lá no topo do Himalaia, que é o ponto mais alto do planeta, a água entra em ebulição em menos de 60 graus Celsius. Para vocês verem o tanto que influencia. Então, esses dados aqui é o nível do mar, tá? Então, vamos entender como que a gente pode entender essa tabela aqui. Vamos analisar o ouro, né? O ponto de fusão do ouro é de 1064 graus Celsius. E o ponto de ebulição é 2.856 graus Celsius, né? Temperaturas muito altas. Mas o que que isso quer dizer? Ponto de fusão é o ponto em que, se né, eu estiver aquecendo ali meu material, ele está passando do estado sólido para o líquido. Então quer dizer que abaixo de 1064 graus Celsius, o ouro é sólido. Acima de 64 graus Celsius, de 1064, perdão, e abaixo de 2856, o ouro é líquido. E acima de 2856, o ouro é gasoso. Vocês entenderam? O ponto de fusão é a passagem de sólido para líquido. Nesse ponto, exatamente nessa temperatura, você tem uma mistura entre sólido e líquido. Abaixo dessa temperatura é apenas sólido. Entre essa temperatura, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que é 1064, ponto de fusão, 2856, ponto de ebulição, o ouro está no seu estado líquido. E acima de 2856, ele está no estado gasoso, certo? Então, vamos pegar aqui outro exemplo. Vamos pegar o benzeno. O benzeno abaixo de 6 graus Celsius, ele está no estado sólido. Porque está abaixo do ponto de fusão. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, entre 6 e 80 graus Celsius, o benzeno está no estado líquido. Lembrando que tudo isso é ao nível do mar. Acima de 80 graus Celsius, o benzeno está no estado gasoso. Eu acho que o exemplo que a gente pode entender melhor é a água, né? A água abaixo de 0 graus Celsius, ela está no estado sólido, não é o gelo? Abaixo de 0 é isso.
Entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, ela está no estado líquido. Então, a água entre 0 e 100 está no estado líquido. Ah, professor, e exatamente 0 graus? Exatamente 0 graus é onde a água ela está passando do estado sólido para o líquido. Então, pode ter uma mistura dos dois, certo? E acima de 100 graus Celsius, a água está no estado gasoso, isso tudo ao nível do mar, tá? Então, se eu virar aqui e perguntar para vocês, ó, na temperatura de 100 graus Celsius, qual que é o estado físico do bromo? Vamos olhar aqui o bromo, na nossa tabela, ó, o bromo, né? Na temperatura de 100 graus Celsius, o bromo ele vai estar em qual estado físico? Ó, o ponto de fusão dele é menos 7, então abaixo de menos 7 ele está no estado sólido. Entre menos 7 e 59 ele está no estado líquido. E acima de 59 está no estado gasoso. 100 está acima de 59, não está? Então o bromo, nessa temperatura, está no estado gasoso. Então, a número 3 da questão de vocês, eu pergunto na temperatura de 50 graus Celsius, quais as substâncias dessa tabela vão estar no estado líquido, se não for meu engano, né? Se for outra pergunta, desconsiderem, mas é uma pergunta nesse sentido. Conseguiram entender a tabela? Se não, gente, qualquer dúvida, vem no meu privado, tá? Fala lá comigo, a gente disponibiliza o WhatsApp nos grupos, disponibilizamos os nossos e-mails. Espero que tenham entendido. Obrigado e até mais.